Vamos continuar nosso estudo lá em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Hoje será a nossa última aula, que fala a respeito do Sermão do Monte. Mateus, no capítulo 7, vamos ler os primeiros versículos que dizem assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, sou grato, Pai, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa aprendendo da Tua palavra. Deus, muito obrigado por este ensino abençoado que o Senhor nos concedeu. Eu rogo ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe, Pai. Fale conosco, nos instrua, meu Deus, no dia de hoje. Que Teu Espírito Santo tome a direção de tudo, Pai. Que nos auxilie, meu Deus. Nos abençoa, Pai, com a Tua presença, com a Tua graça. E nos faça entender, de acordo com a Tua vontade, Deus, estas palavras. No nome de Jesus, amém. Amados, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele vem marcar a conclusão, do Sermão do Monte. Nós já tivemos algumas aulas onde nós vimos uma introdução a respeito desse sermão. Nós aprendemos no capítulo 5 sobre a prática verdadeira da piedade. No capítulo 5, nós vimos a respeito de um caráter de um cidadão do reino, e no capítulo 6, uma prática verdadeira de uma piedade. E agora Jesus está concluindo a sua mensagem para todos nós, chamando a todos para uma decisão verdadeira. Este capítulo ele funciona como um apelo final, no qual Cristo vai fazer um contraste de dois caminhos, dois tipos de profetas, dois tipos de discípulos e dois fundamentos. É como ele apresenta uma constituição do reino, onde o rei vai convidar a pessoa a responder: o que você fará com estas palavras? Quais serão os teus atos a partir de agora a respeito dos ensinamentos que você recebeu nessas palavras de Jesus? Então ele vai falar a respeito do perigo de um julgamento hipócrita, da necessidade que nós temos da dependência contínua de Deus em oração, um discernimento espiritual diante de falsos mestres e uma diferença crucial entre ouvir e obedecer. Então é importante a gente abrir esse capítulo, esse estudo de hoje, falando que o Mateus 7 ele não é apenas um capítulo de advertências, mas sim um chamado amoroso a uma maturidade cristã, a vigilância e uma autenticidade da fé. Então o tom de Cristo aqui ele vai se intensificar, mas é importante a gente entender que não é para nos assustar, não é para nos amedrontar, mas para revelar as exigências do reino de Deus. Para ela, sim, nós vamos entender que as escolhas que nós fazemos, elas vão transformar as nossas vidas. Então, irmãos, hoje nessa última aula, nós vamos entender como Jesus está descrevendo essa vida em uma construção diária, um desfecho verdadeiramente poderoso do maior sermão, da maior mensagem já pregada na história da humanidade. Não existem, queridos, palavras tão fortes como essas. Capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus
traz um relato da mensagem mais poderosa de Jesus Cristo, do ensino, da vontade do que Ele tem para as nossas vidas. Então eu quero te convidar hoje nessa aula de poder entender qual é essa vontade. Amém? Vamos lá. Jesus está falando a respeito do hábito de julgar os outros. Lá em Mateus, no capítulo 7, ele vai falar a respeito de um julgamento temerário, mas também de um julgamento necessário. Jesus vai iniciar aqui o seu capítulo falando a respeito de uma ordem direta. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. É essencial a gente entender corretamente o que ele está proibindo aqui. Este verbo julgar no seu original, ele tem um significado de discernir, avaliar e decidir, e até mesmo de condenar, desprezar ou assumir o papel de juiz na vida de alguém. No Sermão do Monte aqui, nas palavras de Jesus, o sentido que Jesus está dando para essa mensagem é claramente condenar ou você assumir a postura de um juiz moral absoluto. Então a gente precisa entender isso daqui. Jesus ele não está proibindo um discernimento moral dos atos das pessoas, ou até mesmo que nós venhamos avaliar as doutrinas dessas pessoas, a forma como elas têm se portado. Não é isso. Jesus ele está falando aqui a respeito de uma moral absoluta que muitas vezes nós empregamos na vida de outras pessoas. Então ele está combatendo um tipo específico de julgamento. Não é impossível que na sua vida cristã você já tenha visto alguém fazendo alguma prática errônea e ou você ou alguém foi tentar alertar aquele irmão sobre aquilo e você ouviu aquela frase clássica: não julgue, irmão. Quem é você para me julgar? Não é bem assim. Este é um dos perigos de um mau entendimento das palavras escritas na Bíblia. Quando nós temos um entendimento errado, nós vivemos em práticas erradas. Jesus não está condenando de você avaliar a doutrina de ninguém. Imagine um pregador que está no altar de uma igreja falando o que não deve, pregando o que não deve. Então, se você for naquela pessoa e o combater e dizer onde é que isso está na Bíblia, qual o padrão bíblico, qual a base bíblica que você tem para esta mensagem que você trouxe hoje, e este irmão olhar para você e dizer: não me julgue, quem é você para me julgar? Somente Deus. Não é isso. Isso se dava porque naquele tempo existiam muitos ensinos errados a respeito da lei, dos profetas. Jesus, neste ensino aqui, está dizendo: olha, vocês não estão errados de avaliar esses ensinos, essas doutrinas. O erro, irmão, se dá quando nós fazemos um julgamento dessas pessoas e nós achamos que temos uma moral absoluta em cima delas. Quando nós pensamos que aquele julgamento que nós fazemos é apenas para doutrinar aquela pessoa com dor, com amargura. Então é um hábito de quê? De criticar, de condenar, de acusar. Eu falo que quando a repreensão é feita com amor e com carinho, irmãos, ela pode até doer na pessoa, mas ela vai doer muito menos do que aquela crítica que é feita por maldade. Muitas vezes é difícil, principalmente quem está em uma posição de liderança, como pais, mães, líderes religiosos, até mesmo líderes do mundo secular, político, qualquer outro. É difícil você dizer não, é difícil você chamar. Imagina você é um gerente de uma empresa, você chamar alguém e falar para aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa te chama com carinho, com amor, diz: olha, esse caminho não é o ideal, faça assim que vai ser bom para você. Não é um julgamento doloroso, não é uma crítica abusiva, é algo feito com amor. Então, a ideia é que quando Jesus diz: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados, ele está dizendo: não exerça uma crítica, uma condenação naquela pessoa, porque isso voltará para você. Então, agora, o julgamento feito sem amor, pelas costas, nutrido por uma satisfação secreta em ver a queda do seu irmão, esse impulso que muitos têm de apontar erros alheios, né? Tem pessoas que gostam de ditar ordens, de ficar o dia todo olhando falhas dos outros, erros dos outros.
John Stott, um comentarista bíblico, ele dizia que o que Jesus proíbe é o julgamento censurador, a crítica implacável, que presume um direito que pertence somente a Deus. Tem pessoas que se colocam no lugar de Deus, pensam que são Deus. Então elas aplicam esse julgamento de uma forma muito dura. Às vezes, irmãos, aquele irmão que vive no nosso meio, ele não está fazendo uma prática errada, não é porque ele é mau, é porque ele não foi ensinado ainda, ele não chegou no auge daquela maturidade. Às vezes você vê aquela pessoa até mesmo pregando, ou cantando, ou fazendo qualquer outra coisa na igreja, servindo no nosso meio, de uma forma, e nós temos a tendência de ir lá e querer resolver aquilo, até por amor mesmo que nós temos a obra, mas nós precisamos entender que muitas vezes aquele irmão não atingiu aquela maturidade ainda. O que para nós às vezes é fácil, para outras pessoas é extremamente difícil. É muito difícil. Então, o que Jesus está proibindo é isso, porque esse espírito de um julgamento, no contexto que ele está falando para essas pessoas, vem de uma forma farisaica, dos fariseus, como eles faziam. Era isso que eles faziam, eles eram especialistas em fazer isso, em apontar o pecado dos outros quando eles cometiam aquele pecado. Por isso que Jesus fala para eles, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão pintados, estão ornamentados, mas por dentro vocês estão podres, estão mortos. Eram as práticas que eles cometiam naquele tempo. Então Jesus vai começar agora a dar advertências para essas pessoas e dizer, olha, porque você está vendo o cisco no olho do seu irmão. A ideia aqui, irmãos, ele vai explicar agora o motivo dessa proibição, dessa condenação acusatória que muitos fazem. Porque quem julga dessa forma, ele está se colocando no mesmo tom de julgamento. Então a régua que nós usamos para medir o outro, essa será usada para nos medir. Eu escutava uma frase quando era criança, de que toda vez que você aponta um dedo para alguém, 1 vai para Deus e 3 vai para você. É um fato. Talvez alguém aponte de lado, do outro, mas sempre vai vir para alguém, vai direcionar para alguém. Então a régua que muitas vezes nós usamos nas pessoas, ela será usada conosco. Então a cadeira do juiz, para muitos, pode se tornar a cadeira dos bancos dos réus. Para analisar isso. Aquele que hoje está julgando com rigor, será julgado com rigor. Mas aquele que aplica misericórdia, irmãos, esse terá misericórdia na sua vida. Aqui ele vai condenar também a hipocrisia desses críticos, quando ele vai falar a respeito do cisco e da trave, a partir do versículo 3. Jesus agora está mudando de uma advertência, veja, ele está advertindo os irmãos, não façam isso, para agora um aviso, uma denúncia. Então o cisco aqui seria o quê? Uma palha minúscula, aquela fênozinho que está ali. Já a trave não, é algo muito maior, muito mais explícito. Então ele está olhando para essas pessoas e está dizendo, olha, você está se preocupando com algo minúsculo que está na vida do seu irmão, mas tem algo muito maior te bloqueando. Então é uma hipérbole que Jesus está falando, até bem humorada, vamos dizer assim, porque imagina, como é que nós que temos uma trave no olho, que supostamente bloquearia toda a nossa visão, estamos preocupados com o cisco tão minúsculo, que muitas vezes, irmãos, se uma pequena farpa, um pequeno cisco entrar no seu dedo, você não consegue ver, você tem que aproximar, pegar aquela pinçazinha e tirar. Olha a ideia que Jesus está trazendo aqui. Você está se preocupando com essa farpazinha no dedo do seu irmão, e está esquecendo desta enorme trave que está dentro de você. Então ele vai olhar para essas pessoas e dizer, a imagem que você está vendo do seu irmão, você está ignorando que a imagem é muito pior em você. É uma ironia até intencional de Jesus, contando no contexto de quem e para quem ele está falando naquele tempo. Então Agostinho dizia que a trave é o maior, é o amor próprio desordenado, que nos torna incapazes de enxergar corretamente. Então a gente precisa entender isso daqui. O cristão, ele deve se examinar a si mesmo, para assim poder ajudar o outro. Mas o fariseu, o hipócrita, como ele está usando aqui nesses termos, que ele vai usar mais ainda, lembre-se que eu expliquei na última aula que o hipócrita ele era como aquele ator de teatro que se mascarava de algo para interpretar alguém. Então ele era de uma forma, ele se mascarava e usava um outro.
Olha o que Jesus está falando. Vocês são os hipócritas que fazem isso. Então ele está dizendo, vocês são atores, vocês são mascarados por estarem fazendo isso. E aí ele vai humilhar a outra pessoa, julgar a outra pessoa, para o quê? Para se exaltar, tá bom? Então o problema crítico disso daqui é que há muitas pessoas que são sensíveis ao pecado alheio e cego aos seus próprios, tá certo? Então Jesus aqui no versículo 5 em diante, ele vai usar esse termo que eu disse, de hipocrisia. Tire primeiro a trave dos seus olhos. Então Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo, nunca ajude o seu irmão com um cisco. Ele diz, primeiro tire a trave do seu olho. E aí sim você claramente vai poder enxergar para ver. Irmãos, é importante que a gente entenda essa diferença, tá? O objetivo não é julgar as pessoas, é sempre restaurá-las. Quando nós vemos algum irmão, e eu vou trabalhar no contexto que nós vivemos aqui, em uma prática errada, este irmão ele não pode deixar de ser amado, de ser cuidado, mas também de ser exortado. Mas a exortação, e eu gostaria de falar isso muito com você, principalmente que é líder de algum departamento, a exortação ela deve ser feita com muito amor e com bases bíblicas. A igreja precisa parar de achismos. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não interessa o que nós achamos, interessa o que a Bíblia nos ensina, interessa o que a palavra do Senhor nos ensina. Quando nós aplicamos uma doutrina com amor e bíblica, é muito mais fácil de aquele irmão se arrepender da sua prática errada. Se aquele irmão não se arrepende, ele se entende com Deus. Nosso dever não é convencer ninguém, é mostrar a verdade para aquelas pessoas à luz das Escrituras Sagradas. Mas esta verdade deve ser feita com o quê? Com amor, com paciência, com cuidado. Então, todas as vezes que nós vamos exortar algum irmão na fé, algum liderado, algum familiar, o faça na verdade, não tenha medo de fazer, mas faça-se com amor, com carinho. Aquele que precisa gritar, aquele que precisa bater na mesa, aquele que precisa xingar ou fazer outra coisa, ele já perdeu a razão, ele já perdeu a vez dele. Ninguém vai escutar assim. Se os animais não acompanham esse ritmo, imagina nós, seres racionais e humanos. Então aqui, irmãos, a ideia não é julgar a pessoa para matá-la, mas para restaurá-la, no discernimento do que está acontecendo. Jesus vai usar uma última parte aqui, quando ele diz, olha, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés. Jesus está usando aqui, depois de proibir o julgamento hipócrita, ele vai ordenar outro tipo de julgamento. Agora sim, julgar o que é um discernimento espiritual. O que é santo nós não entregamos aos porcos. Então Jesus está olhando aqui para um contexto judaico, onde os porcos eram o quê? Animais impuros, imundos, agressivos, incapazes. Jesus está olhando para essa pessoa, usando a metáfora, para essas pessoas, usando a metáfora e dizendo, não pegue o que é santo, entregue a estas pessoas. A quem Jesus está se referindo a isso? Muitas pessoas, irmãos, elas zombam do que é sagrado, do que é santo. Então, estas pessoas, a gente não deve lançar isso a eles. Não deve entregar a eles o que é santo. Uma vez que nós vimos que eles não respeitam, não amam isso, não deve ser entregue a ele. É importante a gente entender isso. Jesus se silenciou diante de Herodes, que era o governante dos judeus daquele tempo. A ideia é que eu não entregarei o que é santo. As palavras de Jesus são santas a quem escarnece do que é santo. Paulo, ele deixou de discutir com resistidores obstinados, está lá em Atos 13. Por quê? Ele viu que aqueles irmãos escarneciam da fé dele, não iriam entender aquilo. Jesus instruiu os discípulos a sacudirem os pés quando saírem de uma casa que forem o quê? Mal recebidos, porque eles escarneciam do que era santo. Então nós não entregamos o que é santo aos porcos, porque eles não sabem valorizar aquilo. Tá certo? Então este texto aqui ele vai equilibrar até o próprio versículo 1. O mesmo Cristo que proíbe um julgamento hipócrita, ele agora está exigindo dos seus filhos um discernimento espiritual do que é santo e do que é impuro, imundo aqui.
Tá certo? Na parte 2 aqui, ele vai falar a respeito da oração. Ele vai encorajar os irmãos à oração. A partir do versículo 7, ele vai dizer assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Peçam, busquem, batam. São as regras de ouro aqui deste texto. Jesus ele está prosseguindo a sua exposição agora, chamando os discípulos a se examinarem, a buscarem diante de Deus. Então, à medida que nós vamos avançando no texto, você vai ver que Jesus, mais uma vez, vai falar a respeito da oração, como ele falou em outros momentos aqui. O quão caro é a oração para Jesus Cristo e o quão caro deve ser para as nossas vidas. Imagine uma única pregação que Jesus fez para aquela multidão, ele repetidamente fala a respeito de orar e de buscar, de não desistir. O que ele está dizendo é o quê? Olha, peçam. Isso vai expressar uma humildade diante de Deus. Busquem uma diligência, continue buscando, traz um envolvimento ativo. Você está continuando, não é apenas pedir, é continuar pedindo. Batam, revelam uma insistência. Você está insistindo com Deus, confiante, sabendo que será atendida a sua causa. Então, a gente precisa entender que a oração ela não é um ritual frio, né? Mas é uma expressão constante. Quando ele fala para você, peça, busque, bata na porta, ele quer uma constância. É algo diário, é algo buscando. Mas a gente precisa entender que Jesus também condenava as orações iguais dos fariseus, que por muito repetir, achavam que seriam atendidos. Então, ele, numa mesma oração, ele repetia 500 vezes a mesma coisa. Me dê um carro, me dê um carro, me dê um carro, me dê um carro, até o carro aparecer. Não é assim. Essa constância aqui é algo como intimidade contínua. É alguém que diariamente está buscando a sua causa. Lembra da viúva com a causa do juiz? Diariamente ela ia lá no juiz e batia na porta dele. Julgue a minha causa. Se um juiz que era mau, iníquo, avesso a Deus, que não tinha temor, não acreditava em nada, atendeu ao pedido daquela viúva, imagina Deus, que é amor, que é o nosso Pai. Então a ideia aqui é nós não podemos, nós não devemos desistir, porque há promessa, há uma promessa aqui nessa palavra. A Bíblia é repleta de promessas. Há promessas a quem ora, pois tudo que pede, recebe. Mas claro, com propósito, o nosso pedido deve engrandecer a Deus. A nossa bênção deve agradar ao coração de Deus. Então, Jesus está assegurando que existe uma correspondência. Quando um discípulo persiste, há sim uma resposta divina. Entender que orar não é exigir, tá, irmãos? Não é porque está aqui, peça, busca, insiste, que a gente vai exigir de Deus. Não é isso, é pedir, é confiar. Receber não significa algo interessante aqui que eu anotei. Receber muitas vezes não significa que é tudo o que nós pedimos, mas sim o que nós precisamos. Muitas coisas que nós pedimos, nós não precisamos. E o Senhor não nos entrega, porque Ele ama mais as nossas vidas do que os luxos que nós queremos ter para usarmos com as nossas vidas. Então eu já falei antes, falo novamente. Se o Senhor tivesse atendido a todas as minhas orações durante a minha vida, eu nem sei se eu estaria aqui hoje ensinando esta aula para vocês. Porque talvez eu estaria passeando aí no espaço aí com a nave espacial. Brincadeira, irmãos. Mas é a verdade. A gente pede muitas vezes coisas supérfluas. Coisas que não agradam. E eu tenho entendido isso durante a minha vida, irmãos. Até o dinheiro tem que ter propósito. Até para a gente ter dinheiro tem que ter propósito. O que a gente vai fazer com o dinheiro? Eu tenho algo muito no meu coração, eu e minha esposa.
Se o dinheiro também não for para abençoar a vida de quem está do nosso lado, se não for para servir, se não for para nos dar mais condição de servir a Deus com mais excelência, ele não serve para as nossas vidas. Ter dinheiro por ter dinheiro, o banco tem. Tá ótimo. Vai ser bom para a gente, mas vai chegar um momento que ele não vai mais atender. Quando nós pedimos algo que vai nos ser útil, não só para as nossas vidas, mas para os nossos irmãos e do reino de Deus, aí é um propósito, sim. Deus atende. Então tem pessoas, irmãos, no nosso meio, que elas são mais abençoadas porque eu creio que elas entenderam isso. Há um propósito na bênção daquela pessoa. Há um propósito naquilo dali. Então há uma generosidade do Pai, né? Jesus está dizendo que do menor para o maior, mesmo os pais humanos, limitados e imperfeitos que somos, por mais que nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós cometemos erros e falhas com eles. Mesmo eles não irão fazer nenhuma maldade com seus filhos. Imagina um Pai bondoso que está no céu. Então a oração, irmãos, a gente precisa entender isso. Não é um ato esporádico, né? De uma vez ou outra, não. Mas é algo contínuo diante de Deus. O Franz, que era um comentarista, dizia que pedir, ele implica uma humildade. Buscar implica um interesse ativo. E bater implica perseverança. E se tem algo que Deus ama, à luz das Escrituras, são homens de Deus e mulheres de Deus perseverantes. Então persevere que a promessa de Deus vai chegar na sua vida. A partir do versículo 13, ele vai falar agora de 2 caminhos. Que são esses caminhos. Primeiro ele vai falar a respeito da porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Primeiro ele vai falar a respeito do caminho largo. O que é isto? É um caminho de liberdade sem limites. Então isso se torna o quê? Uma ilusão de uma liberdade sem limites. Então a porta larga, irmão, ela é fácil de ser encontrada. Ele normalmente é um caminho mais amplo, mais confortável, mais popular e principalmente mais aceitável para a sociedade. O que a igreja, o que a palavra muitas vezes diz que não, a sociedade abraça e acha aquilo lindo. Então, normalmente esta é uma porta larga. Como é esse? É que tudo é permitido. É onde não há renúncia, é onde não há confronto, é onde a cruz não exerceu o seu papel nas nossas vidas. É onde o pecado é normal, é normalizado. A pessoa ela pode permanecer como está. A igreja, irmãos, ela aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como você está, não há nenhum problema. Mas uma vez que você chega aqui, senta nessas cadeiras e começa a ouvir o Evangelho, um Evangelho que liberta. Lembre-se de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o como está já não serve mais. Você começa a ser transformado, limpado. Isso é uma metanoia, é uma transformação de mente, de coração, de espírito, onde você recebe uma transformação. Então aquele irmão que está na igreja há décadas e continua vivendo nas mesmas práticas de quando ele entrou, ele nunca foi transformado. Ele nunca foi alcançado por isso. Ele continua nesta porta larga. É um espaço sem restrições. Então Jesus, preste atenção, está dizendo assim, olha, entrem pela porta larga. E são muitos os que entram por ela. Então entenda isso, o próprio Jesus Cristo está dizendo, muitos têm seguido. Muitos são quantos? Nem o melhor matemático do mundo pode contar isso, são incontáveis. Então muitos têm entrado por essa porta de perdição. Preste atenção, Jesus está falando essas mensagens para o povo judeu, que está lá na frente dele, que conhecia a lei, conhecia os profetas. Jesus está olhando para ele, está dizendo, muitos têm entrado por esta porta larga. Na igreja não é diferente. Muitos têm entrado por esta porta larga. Não querem saber de um caminho de renúncia, não querem saber de um caminho de mudança. Nada disso importa para essas pessoas. Eu sou assim, nada me muda, nada me transforma. Se quiserem, eu sou desse jeito. Tá tudo certo. O mundo te aceita desse jeito. Mas Deus, não. O mundo está feliz com você com um pé fora e outro dentro.
O mundo está extremamente satisfeito de você um dia estar na igreja, no outro dia você está lá, naquela festa até... Mas Deus, não. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Isso é opcional, se alguém quiser me seguir. Mas uma vez que você toma a cruz e segue Jesus, ele diz assim, é após mim. Então não é na frente de Jesus, ditando como será. Não é ao lado de Jesus, é após Jesus. Porque após de Jesus requer obediência, renúncia, cruz. E isso, irmãos, está raro nos dias de hoje. A verdade é essa. Então a porta larga aqui, como dizia Lutero, é o caminho da natureza humana, sem um novo discernimento. No seu livro Discipulado, Bonhoeffer dizia que a graça que salva também é a graça que custa. Então esta hipergraça que muitos apregoam hoje, ela verdadeiramente existe, não é mentira. Existe porque nós somos alcançados por esta graça, mas ela também custa. Custa um caminho de renúncia, de não. E o não é difícil. Eu falo que a coisa mais difícil para o crente é dizer não. É muito difícil. Você acha que foi fácil para Daniel dizer não para as benécias do rei? Não foi. Você acha que foi fácil para José dizer não para a esposa de Potifar? Não foi. Mas é o caminho. Então a porta estreita que ele apresenta é isso. O caminho estreito da renúncia conduz à vida. Então é uma decisão necessária. Qual o caminho que nós devemos fazer? E agora ele vai fazer um alerta a respeito dos falsos profetas, quando ele diz a partir do versículo 15... Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos más. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Se no início Jesus disse que nós não devemos julgar o nosso irmão, dá a entender agora que ele está dizendo, julguem os falsos profetas. Cuidado com eles, porque eles parecem inofensivos e dentro da igreja eles estão cheios, irmãos, muitos. São profetas do Pix, profetas dos boletos e dos carnês, são profetas que entregam a revelação, devolvem o que te foi roubado por um pequeno valor, são falsas doutrinas que existem no meio da igreja, heresias. Quantas heresias existem no meio da igreja, irmãos? Até hoje. Era um problema que existia na igreja primitiva e continua existindo na igreja atual de hoje. Heresias, a todo custo. Então, estes falsos profetas, eles não vêm com cara de lobo. Jesus está dizendo aqui, eles se vestem como ovelhas no nosso meio. Eles são simpáticos, eles se vestem bem, eles têm boa aparência e trazem uma ideia de que eles são ovelhas, mas não são ovelhas. Como é que nós identificamos essas pessoas? Pelos frutos delas. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, toda vez que alguém chega aqui nessa igreja e faz um julgamento dessa igreja, nós sempre estamos abertos a receber qualquer tipo de opinião, de comentário. Mas a primeira coisa que todos os líderes devem fazer é olhar os frutos daquela pessoa para ver se ela está apta para fazer aquele comentário. Porque pelo fruto é que nós conhecemos uma árvore. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eles parecem inofensivos, porque eles parecem ovelhas, mas eles são conhecidos pelas suas doutrinas, pelas suas obras. Olha, irmãos, às vezes a casa é muito bonita, mas a fundação daquela casa não é boa e eventualmente ela vai ruir. Então muitas igrejas, muitos locais estão bonitos, ornamentados, estão cheios, mas a fundação dela é mal feita. Como é que aquela fundação é mal feita? Porque a base não é a palavra de Deus. A forma como as coisas são exercidas lá não vem de Deus. Tudo que se apregou ali é distorcido, é um evangelho distorcido. Colocam nas pessoas
doutrinas que Deus nunca mandou. Pedem às pessoas coisas que Deus nunca pediu. Aplicam a salvação dessas pessoas condicionando a coisas que Deus jamais fez. Irmãos, eu lembro de uma vez, eu era novo convertido e a gente estava construindo a igreja com muito sacrifício, com muito suor, a preço de sangue dos irmãos. Trabalho árduo, ofertas, dízimos, começou-se a construção. E eu, com aquele coração evangelístico, missionário de um garoto que estava se convertendo ainda, cheguei para o pedreiro e falei para ele: irmão, vem para a igreja aqui, ó, o senhor já está trabalhando na obra já. Aí ele olhou para mim assim, eu falo isso com muita tristeza. Olha o que ele falou para mim, ele falou: olha, irmão, eu ia para uma igreja, mas um dia pegaram um boleto e venderam um pedaço do céu para mim, eu não aguentei não, eu saí. Que é isso, irmãos? Falsos profetas, lobos vestidos de ovelhas. Deus é minha testemunha, no altar do Senhor que ele falou isso para mim. Eu me horrorizei na hora, eu era um garoto, tinha 16 anos. Fiquei horrorizado, falei: não, irmão, perdoe isso, venha para a igreja, tem gente séria aqui, que o senhor está trabalhando aqui um pouco sério. Veja que até o saco do cimento a gente está prestando conta que o senhor está fazendo essa fundação, esse alicerce. Nem todos são assim. É verdade, nem todos são assim. Mas Jesus está olhando, tem muitos desse meio que se vestem dessa forma. E a igreja, irmãos, precisa estar atenta. Nós estamos em uma igreja bíblica que preza o ensino da palavra. Poucas igrejas têm estudos bíblicos. Pregação, o culto é 2, 3 horas, 20 minutos para a palavra, 30 minutos para a palavra, o resto é oportunidade, revelação. Está errado. Mas a igreja deve exercer isso daí, o ensino diário. E os irmãos devem valorizar isso, devem amar isso, para que sejam aptos, prontos, para que amanhã, se Deus soprar um vento e levar vocês para os confins desta terra, quando vocês ouvirem uma heresia, vocês olharem e dizer: não foi isso que eu aprendi. Na Bíblia não fala isso. Esta prática não é cristã, não é piedosa. Este preço já foi pago. Eu me lembro de uma vez eu fui na casa do irmão, cheguei lá, a irmã estava assistindo aquelas lives de revelação, e o irmão só estava revelação e pediu o Pix, só está revelação, pede o Pix. Olhei para a casa da irmã e disse: irmã, desliga aí para a gente conversar. Irmãos, nós precisamos vigiar. É o que Jesus está dizendo aqui, são falsos profetas. São falsos. Irmão, você não acredita que Deus revela demais, irmãos? Muito. De verdade. Olha, Deus quando quer falar, ninguém para não. Deus não pede licença para falar com ninguém. Numa necessidade, ele usa até uma jumenta. Mas estas pessoas especificamente que eu estou falando, a motivação delas não é servir a Deus, é servir a si mesmo. A igreja nunca foi para eles um lugar para exercer a bondade de Deus na vida deles, praticar as boas obras, mas sim um palanque para elevá-los à vida. Eles olham para a igreja como um palanque político. Eles olham para a igreja como um lugar de ganhar dinheiro. A igreja é uma escada para um status social para essas pessoas. Servir nunca foi uma opção. Ser servido é a opção para essas pessoas. Então cabe a todos nós estarmos vigilantes com isso. Vigilantes, porque o próprio Jesus está dizendo: irmãos, o termo é forte. Cuidado. Cuidado com essas pessoas. Ele não está dizendo: não se preocupem com eles, porque são bonzinhos que estão no seu meio. Não, cuidado com eles. Eles devem ser identificados, apontados como falsos profetas, falsos crentes. Porque o crente, irmãos, ele não é conhecido pelas palavras apenas que ele lança na boca dele. Porque palavras o vento leve carrega. Nós somos conhecidos pelas nossas obras, pelos nossos frutos. O verdadeiro cristão, ele frutifica, ele entrega boas obras. Os falsos crentes, eles apresentam obras extraordinárias aqui, para enganar estas pessoas, né? Extraordinárias. Mas eles rejeitam viver uma vida piedosa. Então a tragédia aqui, como dizia Lloyd Jones, era que não é a ignorância de Cristo, mas sim uma falsa confissão de fé em Cristo. O Spurgeon dizia que quando a doutrina é doente,
o fruto inevitavelmente apodrece. É o que eu estou dizendo a vocês. As paredes são bonitas, a estrutura é bonita, mas a fundação foi mal feita. E ela precisa ser corrigida para que a igreja avance. Jesus agora vai falar a respeito destes fundamentos. Quando ele vai dizer, olha, quem vai entrar então, né, nesse reino de Deus? Porque ele está dizendo aqui, olha, veja mesmo o contexto. Ele está falando desses falsos profetas e apresentando a eles. Quem entrará nesse reino dos céus? Porque esses falsos profetas estão dentro da igreja, dizendo que fazem isso, fazendo aquilo. Eles se apresentarão para Deus aqui, olha, dizendo, olha, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome. É fato, porque o poder não está neles, está no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer o quê? Eu nunca conheci vocês. O nome de vocês nunca foi escrito neste livro aqui. É isso, irmãos. Há de chegar o dia. É igual o joio e o trigo. Você só separa eles quando você tira. E aí você vê a semelhança. Até então ele está plantado. E infelizmente, falsos profetas estão plantados no meio da igreja. E a igreja é vítima dessas pessoas. Mas cabe ao crente estar vigilante. Cuidado. E aí, para finalizar, ele vai falar a respeito dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui ele está falando a respeito de dois construtores e de duas atitudes. O prudente, ele ouve as palavras de Cristo, pratica o que ouviu e constrói a sua vida sobre a rocha. Sua fé é um firme fundamento sobre esta rocha que é Cristo. Cristo é a pedra angular da igreja. Ele não apenas absorve uma informação, mas ele pratica essa informação. O insensato, ele ouve, mas ele não pratica. Ele constrói sobre uma areia. Casas que são construídas sobre a areia. Porque toda vez que vocês veem aquelas chuvas fortes em locais que não deveriam ter sido construídas as casas, elas desabam facilmente. Às vezes nem é tão forte aquela chuva, porque o terreno não é propício para aquilo. Então as tempestades da vida revelam quem são essas pessoas e como eles construíram a sua vida. Então Jesus está dizendo, a chuva virá, a tempestade virá. Quando ela vir, ela vai mostrar quem é o prudente e quem é o imprudente. Então, a casa que está edificada, se a sua casa, a sua fé está edificada sobre esta rocha, você vai permanecer. Mas se estiver sobre a areia, ela vai cair e grande será a sua ruína, porque houve um investimento para aquele local. Então, ao longo dos séculos, irmãos, muitos tentaram substituir este fundamento. Quem é o nosso fundamento? Cristo, o firme fundamento que nós temos. Os fariseus tentaram substituir a respeito da tradição, pela tradição. O gnosticismo dizia que existia um conhecimento secreto. O iluminismo dizia que havia uma razão absoluta acima de uma revelação. Há um liberalismo teológico no nosso meio, onde tenta destruir doutrinas. Tudo pode, não há problema em nada, está tudo bem. Faça, viva como você quer a sua vida. Vá vivendo, irmãos, porque a próxima parada é o inferno. Hoje, o secularismo e o sincretismo que existe nas igrejas apenas mostra a verdade dessas palavras de Jesus, que as casas de muitas pessoas são feitas sobre areia. Mas há sim mudança, uma vez que eles mudam esta construção. Sempre há um tempo novo de arrependimento para se construir sobre uma rocha. Então Jesus aqui está falando que nenhum destes que constrói estas casas, que formam a sua vida, a família deles, sobre esta ruína, esta areia, vai resistir.
apenas aquele que são edificados por Cristo Jesus. Agora, no fim do Sermão do Monte, para nós concluirmos, no versículo 28 ele vai dizer o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por fim, as pessoas agora fazem um julgamento destas palavras de Jesus. O julgamento do pregador. Agora não é mais Jesus falando, é Mateus relatando. Há uma diferença aqui. Até então nós ouvimos Jesus lançando sabedorias, palavras de vida. Agora o escritor, o escriba, Mateus, está olhando para a gente dizendo como as pessoas ficaram admiradas. As palavras de Jesus impactaram aquelas multidões. Mas é preciso deixar muito claro isso aqui, irmãos. Não basta a gente apenas ouvir. Toda pregação que você ouvir, você pode se maravilhar com a eloquência do pregador. Mas se você não praticar o que foi dito, de nada serve para a sua vida. Não basta ouvir, é necessário obedecer. Tem uma frase que eu uso muito. Não basta ser esposa de César, tem que se portar como a esposa de César. Não basta você dizer que é crente, você tem que andar como crente. Não basta você anunciar que é cristão, você precisa praticar o que o cristianismo te diz. O Sermão do Monte, irmãos, não é apenas um conjunto de palavras lançadas ao vento. Eu gosto de pensar que ele é uma constituição para as nossas vidas. Todo cidadão que vive em um local, ele segue um livro de regras. No cristianismo nós não temos leis, não temos legalismos. Mas isso não quer dizer que tudo é permitido, tudo é apropriado. No Sermão do Monte, que nós aprendemos ao longo dessas aulas aqui, Jesus nos ensina qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, a vontade de Deus pode parecer um pouco um paradoxo. Bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é aquele manso. É difícil, mas dá certo. Então, por fim, ele fala que construir essa vida, que ensinar a estas pessoas, que trazer essas bem-aventuranças é o melhor que nós temos para as nossas vidas. E eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Eu notei aqui quando diz que Cristo, ele é o único fundamento seguro que nós temos. Nós tendemos a nos apegar a pessoas, irmãos. Mas as pessoas, elas são como a onda do mar. Um dia elas estão altas, outras estão mais baixas, o vento leva e traz. São pessoas, são humanos. Mas quando nós firmamos a nossa vida em Cristo, nós temos uma base muito mais segura. Porque a palavra dele é um alicerce inabalável. E obedecê-la é a única prova que nós temos uma fé verdadeira. Amém? Então nós concluímos agora esta aula do Sermão do Monte.